Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar aqui para vocês no canal a coleção histórica Marvel, que de certa forma é uma das coleções mais famosas que a Panini fez. É até hoje muito comentada, tem muita gente aí que pede a volta, tem gente que só compra as coleções Saga exatamente por terem a proposta de serem continuações espirituais dessa coleção. A primeira coleção histórica que eu comprei na banca foi a Paladinos Marvel, que tinha como proposta trazer cinco no primeiro box, personagens importantes do universo urbano da Marvel. Como primeiro volume a gente teve o volume do Demolidor, como segundo teve um volume que dividiu entre o Punho de Ferro e o Luke Cage, e o terceiro é do Cavaleiro da Lua, que é esse aqui, e o quarto volume era do Justiceiro. A partir do segundo box não tinha mais nada do Justiceiro, até porque o Justiceiro antigamente ele não tinha muitas histórias ali para serem publicadas na coleção histórica Marvel igual os outros personagens. Então acaba que o personagem ficou só naquele volume único, que se eu não me engano é uma minissérie dele. Os quatro personagens, o Cavaleiro da Lua era o que tinha mais histórias inéditas. É um personagem que ficou muito tempo desconhecido. Depois, com a fase do Warren Ellis, o personagem estourou em popularidade ali no meio dos quadrinhos, mesmo já tendo bastante séries mensais antes do Warren Ellis. Então acho que a Panini meio que, de certa forma, resolveu encaixar ele ali, porque o público estava querendo conhecer mais o personagem. A fase que é compilada aqui na coleção histórica Marvel são as primeiras edições do Doug Mahnke. Doug Mahnke que é o criador do personagem. A gente tem as duas histórias onde o personagem aparece em sua primeira aparição lá em Werewolf by Night 32, que tem os roteiros do Doug Mahnke e a arte do Don Perlin. E depois a gente vai tendo aqui Marvel Spotlight 28 a 29, que tem umas histórias do Cavaleiro também pelo Doug Mahnke. E depois a gente vai finalmente para a primeira mensal do personagem, que é muito boa e eu recomendo bastante vocês procurarem na internet para ler, que é a Moon Knight. Aqui a gente tem um dos primeiros trabalhos do Bill Sienkiewicz na Marvel. E é uma arte muito bonita. Não é aquele Bill Sienkiewicz ainda estilizado. Ele tem um traço que pode ser um pouco genérico para a época, porém o traço dele tem uma beleza que eu não sei explicar. Do Cavaleiro da Lua dessa coleção, se vocês querem pegar só as histórias do Cavaleiro da Lua, tem esse volume 3, o volume 8 e o volume 12, que é o último da coleção, e são os únicos que focam no personagem. Aqui a gente tem a origem de alguns vilões dele, tem os coadjuvantes dele, como a Marlene, o francês, entre outros. O primeiro volume da coleção, ele abre com o Demolidor. Demolidor que, sim, vai ser polêmico que eu vou falar agora, mas ele é o personagem urbano mais importante da Marvel. O Homem-Aranha, ele não se configura só como personagem urbano. O personagem já passou desse nível de só combater a máfia há muito tempo. O Homem-Aranha, ele combate mais super-vilões do que a máfia em si. E o Demolidor, ele combate ali problemas de rua e tal. O Homem-Aranha, ele tem sim seus assuntos mais sociais, porém o Demolidor, ele aborda mais ali o crime organizado mesmo. Então a gente tem basicamente as histórias do Stan Lee à frente do título do personagem. Só que o primeiro volume, ele não segue uma linha reta igual a coleção clássica Marvel, onde a gente tem as edições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, o primeiro volume ele picota algumas edições. Você tem a edição onde o Demolidor luta contra o Namor, se eu não me engano. Tem também a origem do Metaloid, Homem-Púrpura, o Coruja. Mas você não tem assim um segmento completo. Você não tem, por exemplo, a edição número 2 da revista mensal Daredevil, que é a edição onde ele luta contra o Electro. Então, eu tenho o volume 5 do personagem da coleção que foca no personagem, que seria o segundo volume, que tem as edições de Daredevil 30 a 32 e 35 a 38. Aqui a coleção ela não foca muito ali na parte onde o Hollywood começa a desenhar o personagem. Não, se eu não me engano só tem uma edição onde ocorre isso. A coleção ela foca mais na parte dos desenhos do Gene Colan, que são desenhos muito bons. Eu vou ser honesto com vocês que Gene Colan ele se configura assim para mim num top 10 desenhistas aí do personagem facilmente.
porque a arte tem um bom sobreado e tal. Só que o problema dessas histórias do Demolidor é que elas não têm aquele tom de seriedade do Frank Miller. Elas são muito mais aventurescas. Então, se tu tá procurando um produto na base aí do que o Frank Miller fez, isso daqui não é para você. Depois você tem o Luke Cage, que ocorre o mesmo... aliás, deixa eu falar aqui. Se você só quer as edições focando no Demolidor dessa coleção, são as edições número 1, 5 e a 9. Aí no Luke Cage as edições número 2, número 6 e número 10. Aqui as histórias do Luke Cage tem o Art Goodwin nos roteiros. Muita gente não conhece muito bem o Luke Cage nas revistas solo. A gente tem mais ele em participações especiais, como em grupos como Defensores, como ocorreu na Netflix, e nos Vingadores lá do Brian Michael Bendis. Porém, as histórias solo do personagem são bem divertidas e bem bacanas. Porque ele é o único herói ali da Marvel que basicamente vendia seus... como é que se diz? Seus serviços. É um personagem lá dos anos 70. O visual dele eu acho bacana. Hoje em dia realmente não é um visual muito bonito. Mas pra época dá pra passar, é perdoável. Ele é um personagem casca grossa. Ele tem uma personalidade muito diferente dos outros. Eu recomendo sim vocês correrem atrás, porque o Luke Cage ele é um personagem com menos publicação aqui no Brasil, até mesmo do que o Cavaleiro da Lua, por exemplo. E chegamos aqui para um dos astros da coleção. Eu considero basicamente que essa coleção, se ela se resumisse só ao Luke Cage, Cavaleiro da Lua e Punho de Ferro, não teria mal algum. Aqui no Punho de Ferro ocorre o mesmo com o Luke Cage. É a edição número 2, a edição número 7 e a edição número 11. Aqui foca na origem dele, assim como foca no Luke Cage, lá no tempo de Marvel Premiere 15 a 22, onde o personagem estava sendo formulado lá pelo Roy Thomas. Eu acho que é o Roy Thomas que cria o personagem. É o Roy Thomas, ó. Aqui a gente tem ele ganhando o desafio do Punho de Ferro, onde daqui a alguns anos, depois dessa série aqui, vai ter um monte de retcon na origem do Danny. Só que o personagem ele é muito bacana. Ele vem daquela vibe lá de filmes de karatê dos anos 70, Kung Fu. E as cenas de ação são muito bem feitas aqui, as histórias são muito bacanas. Assim, na boa, gente, eu acho que o maior vacilo é as pessoas renegarem o Punho de Ferro, porque as pessoas acham que ele configura como um personagem que faz o estereótipo do americano. Pelo amor de Deus, gente, o personagem é bacana, o que importa é a história, isso não tem racismo ali, não vejo nenhum racismo no Punho de Ferro. Depois, volume 8, o Cavaleiro da Lua. Aqui a gente tem a Vingança do Bushman, que é muito legal. A arte do Sienkiewicz evoluindo ainda mais. Aqui a origem do Polichinelo na cronologia do Demolidor. Tem também o Luke Cage, o último volume dele aqui na coleção Paladinos, que é um volume muito bacana. Eu gosto desse volume. Tem até um combate contra o Homem-Aranha na fase do Gary Conway, pós-morte de Gwen Stacy. E para fechar, a gente tem o começo do John Barney no Punho de Ferro. Que eu acho que assim, cara, a Panini poderia dar uma chance e fazer só mais um box dessa coleção aqui. Que ainda tem material inédito do Luke Cage, do Punho de Ferro. Dá pra tirar o Demolidor dali, porque a Panini não vai lançar nada novo do Luke Cage, do Punho de Ferro. E muito menos do Cavaleiro da Lua dessa fase. Essa coleção Paladinos Marvel, eu tenho uma crítica a ela, que é o seguinte. Ela começou mal. Tirando o Cavaleiro da Lua e Justiceiro, o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Demolidor começaram mal nela. Porque a Panini não quis seguir uma linha cronológica correta. A Panini preferiu picotar as histórias. Botar ali que ela achava melhor. No segundo box a situação melhorou. Aí chegou no terceiro, continuou boa, mas a Panini não quis dar continuidade e encerrou a coleção. Acaba que eu gostei muito dessa coleção aqui. É uma coleção que eu vejo muito pouca gente comentar. Depois a gente chega num dos astros da coleção histórica Marvel, que é o Mestre do Kung Fu. Eu não li os 2 primeiros volumes, eu só li o terceiro, o quarto, o nono, o 10º, o 11º e o 12º, que é o último box. Basicamente a coleção teve ao todo 12 volumes.
pegou ali um pouco do Jim Starlin, que criou o personagem, eu acho, né? Tem a arte do Paul Gulacy nos primeiros, depois vem o Don Heck. Don Heck não, é o Mike Zeck e o Doug Mahnke nos roteiros. Doug Mahnke, que acabou se tornando um dos meus autores favoritos dos quadrinhos por culpa da coleção histórica Marvel. Gosto do Shang-Chi dele, gosto do Cavaleiro da Lua. É um autor muito versátil e muito bom. As histórias do Shang-Chi, elas seguem basicamente os filmes da época, né, dos anos 70. Tem muita luta de karatê aqui, você tem espionagem, tem aquela ficção oriental por causa do vilão Fu Manchu, que aliás, gente, assim, vamos ser honestos, né? Muita gente reclama de vilões orientais porque são estereotipados e tal. E vilões ocidentais são a mesma coisa, vilões são estereotipados. Se o vilão ele não é só mal por ser mal, ele acaba sendo uma vítima da sociedade. É natural isso, sempre vai ter estereótipos. Agora, você querer tirar aquele vilão ali de jogada por causa de corpo, você tá sendo racista também, cara, na boa, eu acho. Então, assim, eu acho Fu Manchu um vilão muito bacana. As histórias do Shang-Chi são muito boas. Se você achar, assim, a partir do volume 11 dá pra você comprar sem ter lido nada antes. Você pode comprar o volume 11 e o 12 e tu vai ser feliz. Claro, tu vai querer comprar mais depois. Mas aí é tua decisão, cara. Eu acho que se tu comprar o 3 e o 4 também, tu pode ser feliz. É uma edição boa, segue uma cronologia certinha, pena que terminou abruptamente. Eu queria ler mais histórias do Mestre do Kung Fu dessa época, vou ser sincero com vocês. Porque meu medo de ler o Shang-Chi atualmente é porque o filme pode influenciar muito no personagem. Porque o personagem é tão classe C na Marvel que pode ocorrer isso. Acaba ocorrendo. Independentemente. Mas são histórias bacanas, tem uma arte legal aqui. Depois você tem a coleção histórica do Hulk, que é a mais famosa, não tem jeito. Ela e a do Mestre do Kung Fu são as mais famosas. São 12 volumes, eu completei os 12. É minha coleção mais longa. São 12 volumes assim que eu adorei ter acompanhado. Eu comecei lá em 2018, segui certinho. E é engraçado que eu completei um box a cada ano. 2018, o primeiro. 2019, o segundo. E 2020, o terceiro. Eu queria muito que a Panini tivesse continuado a saga da Encruzilhada nesse formato também. Eu gostei. São histórias muito boas. Começa ali no finalzinho da fase do Roger Stem, porque tem uma justificativa mesmo. Porque tinha que começar ali do final da fase do Roger Stem para te contextualizar com o início da fase do Bill Mantlo, que é por muitos considerada uma das melhores, se não a melhor fase do Hulk. Aqui você não tem ainda aqueles conceitos que o Peter David implementou, eu não sei. Colocou ali na cronologia do personagem, que é o Hulk ter múltiplas personalidades, não. Você tinha aquela dualidade Banner e Hulk, óbvio, você ainda tem isso, você tem o Dr. Samson tentando trabalhar a psique do Hulk, lá no final da fase do... Desculpa, gente. Lá no final da fase do Roger Stem, você tem o Hulk inteligente também, que seria o Banner controlando o corpo do Hulk. Você tem muita coisa bacana nisso aqui. Claro, tem um pouco daquela verborragia. E você ainda tem a fase os desenhos do Sal Buscema, que é um desenhista de mão cheia pro Hulk. Ele pode não ter aquele detalhismo todo e tal, que muita gente gosta hoje em dia, mas é muito bacana. E essa série também, assim como a do Mestre do Kung Fu, segue uma cronologia concisa. Você não tem um pulo de edição para outra, não. Todas as edições do Hulk da época, né, que era mensal do personagem, e as anuais, você tem ali certinho. A Panini fez um trabalho caprichado aqui. Depois você tem Torneio de Campeões, que é um volume único. Aí eu vou julgar um pouco a Panini nesse quesito. Em Torneio de Campeões, por ser um volume único, você não precisa de um box. Por que quando não quis continuar a coleção histórica Marvel tirando o box da jogada? Poderia ter feito isso. Mantinha aquela lombada bonitinha, ou tirava mesmo, botava uma imagem para cada volume. Porque isso aqui é muito maneiro. É muito legal e é a prova de que essa coleção poderia ter continuado. Esse Torneio de Campeões, ele não é um mega evento da Marvel memorável. Não. A gente só lembra disso aqui por causa do joguinho de telefone.
e por causa dos anciões lá da Marvel. Os anciões que são personagens bem fracos, eu acho que só foram bem trabalhados assim, só tiveram um destaque memorável ali na editora quando rolou a saga Desafio Infinito. Aqui a gente tem o Desafiador. Desafiador não. Deixa eu ver aqui. Tu tem o Colecionador e o lá que é jogador, eu esqueci. Você tem a participação de um monte de personagens da Marvel. Você tem personagem alemão. Eu não conheci o Blitzkrieg, que é um personagem alemão com poderes elétricos. Você tem a Trevo, que é irlandesa. Tem um que é australiano, que é um aborígene que eu achei bacana. Eu conheci até um pouco da Guarda Invernal lendo isso aqui. Eu acho um evento legal. E para fechar, eu tenho o segundo box da coleção do Wolverine. É aqui que começa a fase do Larry Hama à frente do personagem. Claro, aqui nesse terceiro volume você tem histórias mais picotadas. Tem história do Peter David, com arte do Guinea Colan, que eu já falei aqui. Tem história do Barry Kitson. Não, aqui, peraí, eu vou ver aqui, ó. Você tem o Peter David e a Joe Duffy escrevendo algumas histórias nesse primeiro volume. Quando a gente passa já para o segundo, a gente tem histórias do Larry Hama com a arte do Mark Silvestre, que eu acho muito bacana. Tem vídeo do Minhas Histórias aqui no canal. Aqui tem viagem no tempo, tem o Wolverine explorando o passado dele no Arma X. São histórias muito bacanas, muito bem feitas. Aqui a gente ainda também está naquele período do caolho do Wolverine, depois tem uma volta ali dos X-Men, que é bem bacana. A Panini, ela pode fazer a mesma coisa que ela fez com a coleção histórica dos X-Men. Ela pode pegar e continuar a partir desse quarto volume aqui, oitavo volume, aliás, que tem, só picota um pouco aqui, porque vai da 45 a 50 e tem a 54 do nada. E não é a 54 que fecha encadernado, gente. 54 tá aqui no meio, só pra encher linguiça, como falo. Em si, essa coleção ela é muito boa. Eu acho que não existiria coleções Saga sem a coleção Histórica Marvel. Ah, mas Cadu, tem a Lendas do Universo DC. Lendas do Universo DC vai ser uma coleção que eu acho que ainda vai continuar bastante. Que em Lendas do Universo DC você tem Quarto Mundo, você tem os Titãs do Marvel Wolfman e do Jorge Pérez, tem Kamandi, a Liguinha lá, cômica. Então são títulos que ainda acho que vão rolar ali, que ainda se encaixam nesse formato. Só que na coleção Histórica Marvel você não tinha assim, vamos se resumir a isso. A coleção ela começou conturbada, vamos ser honestos, ela começou mal. Tu tinha lá a coleção do Homem-Aranha que não se focava numa cronologia, que era mais umas antologias mesmo, eram volumes antológicos. Então acaba que tu tira um pouco daquela graça. Tem sim, muitas coleções na coleção Histórica Marvel, como já mostrei aqui, que tem um foco cronológico muito bacana. A do Hulk, por exemplo, seria um ótimo ponto de partida. Eu acho que a Panini devia relançar essa coleção sim. Futuramente ela devia se planejar para relançar pelo menos a do Hulk, a do Shang-Chi e a do Wolverine. Porque são três que provavelmente são três materiais que ela pode dar seguimento, aí uma continuidade para um público novo também. Por exemplo, ela vai querer trabalhar. Eu acho que a do Hulk ela não relança ainda não. Sendo bem honesto, ela não relança. Mas de repente, né, devido aos lançamentos recentes do Hulk, de continuidade cronológica que o personagem anda tendo, eu acho que é bacana, é interessante. Até hoje eu ainda me planejo sim para comprar o Hulk na encruzilhada, porque é uma fase muito bacana. Planejo comprar o Hulk do Barney também. Eu quero dar uma continuidade cronológica do Hulk futuramente, né? Eu ainda planejo fechar um monte de coleção por causa dessa coleção aqui que me inspirou muito. Então, um formato muito bom para um público novo. Pena que, infelizmente, acabou sendo encerrado. Eu comecei a ler histórias antigas da Marvel através da coleção histórica. Antes tinha a coleção da Salvat, Cadu? Tinha, mas eu não comecei a ler histórias dos anos 80 na Salvat. Eu comecei pela coleção histórica mesmo. Depois eu peguei, pelo menos foi a Fúria do Pantera Negra pela Salvat lá, a capa preta, que até hoje eu quero reaver. Esse é um que eu gosto muito dessa história do Pantera. Mas por culpa da coleção Histórica Marvel, eu compro histórias clássicas. Histórias dos anos 70, anos 80, anos 60. São histórias que me encantam, por culpa desse formato.
Eu acho que muita gente só compra hoje também por culpa desse formato também, que apresentou muita coisa maneira. Então comentem aí, né, o que vocês acham dessa coleção. Se vocês têm volumes dessa coleção aí, se vocês completaram alguma, se vocês pretendem caçar em sebo para completar. Eu pretendo caçar Paladinos Marvel, só para completar pelo menos o terceiro box e comprar o volume do Justiceiro e do Luke Cage do Punho de Ferro. Do Demolidor eu vou comprar, porque eu já tenho a coleção clássica Marvel. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma coleção comentada aqui, né? Querem que eu comente outra aqui no canal? Eu comento. Querem que eu comente a Lendas do Universo DC, coleção clássica Marvel? Tem outras que eu estou planejando ainda fazer um vídeo bacana aqui. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.